Fala galerinha, tudo bem? Conforme nós havíamos conversado no WhatsApp, as minhas lives não deram muito certo, estou com problema de conexão, então está ficando travado, então achei melhor gravar os vídeos. Eu vou disponibilizar esses vídeos através de um link compartilhável no Google Drive. Vocês vão conseguir ter acesso aí daí aos nossos conteúdos através dos links que eu for encaminhando para vocês, tá? A ideia nossa é continuar o conteúdo que deveria ser passado em sala de aula, mas em decorrência desta pandemia, em decorrência de todo esse estado de exceção que nós temos vivido, né? Não no sentido próprio da palavra, estado de exceção, mas enfim, são situações que nós jamais imaginaríamos que poderíamos passar, né? Eu tenho um amigo padre, um amigo não foi um vô, na verdade, conheço ele desde quando eu tenho 5, 6 anos de idade, e ele tem 97 anos de idade, e essa semana eu li uma entrevista dele, ele mora em Moarama agora. Ele disse que na vida dele, ele tem 75 anos de sacerdócio, durante toda a vida dele ele nunca passou pelo momento que nós temos passado agora. Ele disse que em nenhuma semana ele teve, por exemplo, a igreja fechada, os fiéis não podendo comparecer aos atos religiosos, principalmente na semana mais importante da igreja, né, que é a Semana Santa. Então nós precisamos adequar-nos, amoldar a toda essa situação, para que vocês também não fiquem sem conteúdo, para que vocês também não se sintam prejudicados, porque a ideia é que vocês consigam concluir o curso aí no prazo de 5 anos, né? Então, para que não haja necessidade de suspender semestre, suspender, enfim. Então a gente vai continuar o nosso estudo. Só para a gente relembrar, nós vimos em sala de aula um pouquinho sobre a evolução do direito do trabalho, nós vimos sobre a evolução do direito do trabalho no mundo, e depois também nós passamos para a evolução do direito do trabalho no Brasil. E nós vimos que, na verdade, no Brasil não ocorreu muito diferente do que ocorreu no mundo todo, porque os acontecimentos históricos foram ocorrendo da mesma forma em praticamente em todos os países. Aí, eu não me recordo agora se nas duas turmas, mas eu sei que em uma turma específica vários alunos faltaram, mas compareceram ali entre os 10 alunos mais ou menos, e nós tivemos uma aula que nós falamos sobre a definição, acredito que isso eu falei com todos, na verdade, a definição do direito do trabalho. Nós vimos o conceito de direito do trabalho e vimos a teoria subjetivista e a teoria objetivista. Isso eu vi com as duas turmas, na verdade. E depois nós vimos, com uma das turmas que várias pessoas faltaram, na outra a maioria compareceu, mas em uma das turmas muitos faltaram. Então nessa turma, eu não lembro exatamente agora, que muitos faltaram, mas tiveram ali mais ou menos umas 10 pessoas. Peguem com os colegas, porque são pontos importantes a respeito das fontes do direito do trabalho que nós vimos. Nós vimos que existem as fontes formais, as fontes materiais, as fontes formais autônomas, as fontes formais heterônomas. Então, o pessoal que não tem isso no caderno, peçam para aqueles que compareceram para compartilhar com vocês, porque são pontos importantes aí para o estudo do direito do trabalho, para que a gente possa compreender de onde vem as fontes do direito do trabalho e qual o peso que elas têm sobre as relações, tudo bem? O que eu quero partilhar com vocês no vídeo de hoje? Tá? Nós vamos seguir com os vídeos, provavelmente de 2 a 3 vídeos por semana, para que a gente possa continuar com o conteúdo de acordo com o conteúdo programático que deveria ser passado em sala, tá bom? O que eu quero compartilhar com vocês hoje? Nós vamos estudar sobre os princípios do direito do trabalho, e num próximo vídeo a gente vai estudar sobre os critérios de caracterização da relação de emprego. Os princípios do direito do trabalho são princípios que nós aplicamos especificamente a este ramo que nós estamos estudando, que é o direito do trabalho. E lembrando que o nosso direito do trabalho, ele estuda uma espécie de trabalho específica, né? Eu sempre digo para vocês, desde a primeira aula, que todo emprego é trabalho, mas nem todo trabalho é um emprego. E esses princípios nós aplicamos especificamente à relação de emprego, né? Vocês vão perceber que alguns princípios que protegem um empregado não se aplicam em outras formas de relação de trabalho, como, por exemplo, o estagiário, como, por exemplo, o trabalhador autônomo, tá?
Só que antes que a gente estude os princípios que são princípios peculiares do direito do trabalho, específicos ao direito do trabalho, a gente precisa relembrar um pouquinho de alguns conceitos dos princípios gerais do direito, princípios constitucionais e até mesmo princípios infraconstitucionais, mas que são gerais. E quando eu digo gerais do direito, são princípios que eu aplico a todo tipo de contrato, a todo tipo de relação, eu aplico a todo ramo do direito e não especificamente a um ou a outro ramo. Vejam que os princípios constitucionais, que são princípios gerais, eles são enunciações normativas com um valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico na sua aplicação, na sua integração ou até mesmo para a elaboração de novas normas. Então, alguns princípios que são considerados princípios gerais, eu já vou citar quais são, a gente não vai estudar eles especificamente aqui, porque isso vocês já viram em outras disciplinas, mas eles possuem importantes funções, né? Esses princípios constitucionais, esses princípios gerais, eles têm três funções basicamente. Uma função informativa, uma função interpretativa e uma função normativa. A função informativa, essa função ela é destinada ao legislador, ela é destinada especificamente àqueles que criam as normas, que criam as leis no nosso Estado, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O que essa função informativa diz? Ela inspira a criação, ela inspira a atividade legislativa com esses princípios que possuem valores genéricos, valores políticos, valores sociais, éticos e econômicos no ordenamento jurídico. Então nós temos alguns princípios gerais do direito, e principalmente aqueles princípios que constam dentro do texto constitucional, que orientam a atividade legislativa. Quando o Congresso vai criar uma lei, ele não pode criar uma lei que afronte um desses princípios. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. O legislador, ao criar uma norma, ele precisa observar esse princípio, que é um princípio geral do direito, é um princípio constitucional, e ele não pode criar uma lei, ainda que essa lei seja criada de acordo com o processo legislativo estabelecido pela Constituição, e seria um princípio, uma lei formalmente constitucional, mas se ela afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, ela afronta uma norma material da Constituição. Então esse princípio ele está ali para informar o legislador da forma como ele deve criar as leis. Além disso, os princípios gerais do direito, eles também possuem uma função interpretativa. E agora essa função interpretativa, ela não é destinada ao legislador, mas ela é destinada ao aplicador do direito. Ela é destinada àqueles que vão interpretar um caso concreto e caso exista uma lacuna, caso exista a atuação do aplicador, na verdade, propriamente dita, ele deve interpretar aquela situação de acordo com este princípio. Assim como também nós temos uma terceira função, que é a chamada função normativa. E essa função também é destinada ao aplicador do direito, porque decorre da constatação de que os princípios eles podem ser aplicados tanto de uma forma direta na solução dos casos concretos, né? Por exemplo, quando eu derrogo uma regra, por exemplo, e aplico um princípio, ou de uma forma indireta, quando o aplicador do direito, o juiz, ele precisa aplicar aquele princípio em decorrência de uma lacuna deixada pela lei, de uma lacuna deixada pelo legislativo. Então aí ele vai aplicar de uma forma a integrar aquele princípio também ao caso concreto. E o que nós temos aí de princípios gerais do direito? Princípio de que seja um princípio constitucional, seja um princípio infraconstitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio de que ninguém está obrigado ao impossível. Veja só, o legislador, quando o aplicador do direito, quando ele for julgar um caso concreto, ele precisa analisar se era possível aquela atividade ser desempenhada por aquela pessoa, ou de fato aquilo era impossível e nós podemos relativizar a relação, a forma como aquilo estava sendo trabalhado. Por exemplo, outros princípios que são princípios gerais do direito, valores sociais do trabalho, inviolabilidade da intimidade e da privacidade, princípio da boa-fé, princípio da busca do pleno emprego, princípio de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. São todos princípios que serão aplicados também no direito do trabalho.
tudo bem? De acordo com essas 3 funções que nós estudamos, certo?